Graça e paz, irmãos e irmãs. Começo essa reflexão fazendo uma pergunta para você. Você já se vacinou? Se sim, imagino que, como eu, você deve ter celebrado muito a sua primeira ou segunda dose da vacina. Se não, eu quero também contar com a graça de Deus que em breve você, e bem como todos os seus, serão vacinados. A vacina, irmãos e irmãs, é uma bênção. Por meio da vacina, nós podemos esperar que em breve nos encontraremos, nos reuniremos novamente e poderemos então nos abraçar como tanto gostamos de fazer. A vacina é uma graça de Deus. Uma graça de Deus neste mundo ferido. Uma graça, irmãos e irmãs, porque nós reconhecemos que todos os recursos naturais para a vacina procedem de Deus, o Criador da natureza. Uma graça porque a capacidade técnica e científica com as quais as pessoas conseguem chegar ao resultado da vacina também é dádiva das mãos de Deus, que dá capacidade cognitiva, intelectual às pessoas para que produzam esse medicamento tão importante. Somos, irmãos e irmãs, agradecidos a Deus pela vacina. Mas essa nossa ansiedade pela vacina se dá também em decorrência dos benefícios que ela pode nos trazer. E dentre tantos os benefícios, irmãos e irmãs, eu penso nessa noite, neste momento com vocês, no contato social. Muitas pessoas, irmãos e irmãs, têm experimentado a solidão em decorrência do isolamento social que, ora mais flexível ou ora mais rígido, já tem durado 1 ano e meio. 1 ano e 5 meses, para sermos mais exatos. Mas, irmãos e irmãs, para todo mal, há cura. Contemplando o avanço da vacinação, a redução, ainda que tímida, no número de infectados pela Covid-19 e também no número de óbitos, essa frase me veio ao coração com uma certeza inconfundível de que para todo mal há cura. A partir então dessa frase, que é tema para a nossa série de reflexões, neste mês eu quero pensar com vocês a respeito de alguns males para os quais há cura em Cristo Jesus. Quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Nós faremos aqui a leitura dos versículos 11 até o versículo 17. O texto bíblico diz assim, irmãos e irmãs: Pouco tempo depois, foi Jesus para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era o filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor viu, ficou com muita pena dela e disse: "Não chore." Então, ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: "Moço, eu ordeno a você, levanta-te, levante-se." O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: "Que grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio salvar o seu povo." Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Queridos irmãos e irmãs, eu gosto muito de olhar para esse texto e contemplar a maravilha que é este texto. Ele nos fala do encontro de duas multidões. Duas multidões. Uma multidão tinha ao centro Jesus.
E a outra multidão tinha ao centro uma viúva que acabara de perder o seu filho. Uma multidão, irmãos e irmãs, anunciava a vida. A outra multidão anunciava a morte. Uma multidão caminhava para a cidade, para o espaço onde as pessoas habitam. Outra multidão caminhava para o cemitério, local onde as pessoas são enterradas. Jesus, ao centro daquela multidão que simbolizava a vida, não passou indiferente pela multidão que simbolizava a morte. Diz-nos o texto que ele viu a mulher, viu aquela viúva, se compadeceu dela e então lhe disse: não chores, não chore. A autoridade com a qual Jesus se voltou para aquela mulher, pedindo-lhe para que parasse de chorar, se deu, irmãos e irmãs, em decorrência daquilo que ele próprio estava para fazer. Jesus lhe restituiu o Filho único. E ao fazer isso, irmãos e irmãs, eu quero aqui destacar que Jesus não apenas trouxe aquele filho novamente à vida. Jesus também curou aquela mulher de um mal chamado solidão. Isso mesmo, Jesus curou aquela mulher de um mal chamado solidão. As Escrituras Sagradas, irmãos e irmãs, fazem questão de destacar o cuidado de Deus pelas viúvas. Em Tiago, por exemplo, nos é dito que a verdadeira religião consiste em amparar os órfãos e as viúvas em suas necessidades. Isso se explica porque naquele contexto as viúvas não possuíam qualquer amparo social. Logo, se perdessem o marido, muito provavelmente elas passariam por inúmeras dificuldades. Se isso é verdade, irmãos e irmãs, em relação às viúvas que perdessem os seus maridos, imaginem então em relação às viúvas que perdessem também os seus filhos, como é o caso dessa viúva conhecida na cidade de Naim. Sem o filho, aquela mulher estaria sozinha no mundo, sem amparo, sem afeto, em completa solidão. Em completa solidão. O que Jesus fez por aquela mulher não foi apenas a restituição de um filho, mas a restituição do amparo e do afeto que eliminariam a solidão. Ao olhar para aquela viúva e ao se compadecer dela, podemos então pensar nas palavras de Jesus traduzidas de outra forma. Eu não quero que você se sinta só. Seu filho está com você. Seu filho está contigo e, sobretudo, Deus está com você. A solidão, irmãos e irmãs, se buscada voluntariamente e esporadicamente para nos reconectarmos a Deus e conosco mesmo, é uma bênção. Nesse caso, solidão é sinônimo de solitude, ou seja, aquela necessidade de ficarmos sozinhos para refletirmos a vida. Mas, quando a solidão não é desejada e sim imposta, irmãos e irmãs, este é um mal para o qual a cura em Cristo Jesus. Em meio à pandemia, o sentimento de solidão pode tomar conta de cada um de nós. Mas na solidão que nos invade nesta pandemia, ou independentemente dela, Jesus é aquele que não passa indiferente diante de nós e quer nos livrar da solidão, sobretudo com a sua presença, irmãos e irmãs. Percebam no texto bíblico que Jesus curou a viúva de um mal, então, nós estamos aqui chamando de um mal chamado solidão. Mas não apenas ela, como também toda a multidão que a acompanhava solidariamente. A presença de Jesus, irmãos e irmãs, anunciava o fim da solidão de todo um povo. O filho reviveu, se assentou e falou. Assentar-se e falar é como prova de vida.
e foi então restituído à sua mãe por Jesus. Mas me chama a atenção a reação da multidão frente àquele feito de Jesus por aquela mulher. Diz-nos o texto que todos ficaram ali espantados, possuídos de temor, e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Na tradição bíblica, irmãos e irmãs, os profetas, sob a autoridade de Deus, tinham poder para ressuscitar pessoas. Possivelmente, este povo que contempla este feito de Jesus tem na mente aquela narrativa bíblica onde Elias visita uma viúva em Sarepta e ressuscita o seu filho. E com aquela passagem bíblica na mente, eles puderam então novamente dizer: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. A presença de Deus, irmãos e irmãs, acaba com a solidão não apenas de uma viúva, mas também de todo um povo, incluindo a própria viúva. Deus visitou o seu povo. Não estamos mais sozinhos, não estamos mais solitários. A reação da multidão me faz pensar, irmão e irmã, que mesmo em meio a muitas pessoas, mesmo em meio à multidão, podemos nos sentir sozinhos em alguns momentos. Podemos nos sentir sozinhos quando enfrentamos o descaso daqueles que nos cercam. Podemos nos sentir sozinhos quando, mediante as necessidades gritantes, somos ignorados por aqueles que poderiam nos ajudar. Naquele tempo, era assim que a multidão se sentia, sem amparo, sem afeto, diante das necessidades básicas da vida. Por isso, essa passagem bíblica me leva a pensar que aquela viúva livrou-se da solidão pela restituição do seu filho, mas a multidão como um todo livrou-se da solidão pela entrega de Jesus. Presença que manifesta a entrega de um filho por cada um de nós. No versículo 17, último versículo do nosso texto, é interessantíssimo. Ele diz que a notícia a respeito de Jesus percorreu toda a vizinhança e também a Judéia. A cidade de Naim estava ali na região da Galileia. Então todas as cidades circunvizinhas ali também receberam essa notícia do feito de Jesus. A região da Judéia era uma região mais distante, uma região mais ampla. Mas essa notícia também alcançou a região da Judéia. O que isso significa, irmãos e irmãs? Em Cristo, a cura para a solidão alcança todos os lugares. Façamos essa notícia circular. Eu e você, em Cristo, a cura para a solidão alcança todos os lugares, todos os espaços. Façamos essa notícia circular. A igreja, querido irmão e irmã, faz parte da multidão de pessoas que tem Cristo ao centro. Faz parte da multidão de pessoas que presenciam quem Ele é e o que Ele faz para nos livrar da solidão. Solidão afetiva das pessoas, mas também solidão espiritual. A igreja é a própria representação de Cristo na terra, para que, com a sua autoridade, possa também se achegar àqueles que sofrem, àqueles que choram, com as palavras de consolo. Não chores. Não chores, pois eu me importo com você. E ainda que não tenha a capacidade de Cristo para revivificar pessoas, mas Ele já o faz isso por nós, Ele é a promessa da nossa revivificação. Eu me importo com você. E eu farei o possível para que, apesar da dor, apesar do sofrimento, você, irmão, irmã, amigo, amiga, não seja invadido pelo mal da solidão. Quantos vivem na solidão em decorrência da pandemia,
nas casas, nos leitos dos hospitais, sem o contato social tão importante para a nossa saúde. Neste caso, irmãos e irmãs, a igreja pode se aproximar por meio de um telefonema. A igreja pode se aproximar por meio de uma mensagem afetuosa. A igreja pode se aproximar quando não confortável para adentrar a casa, quem sabe, do portão de uma pessoa, e ali de longe dizer: olha, eu me importo com você, você não está sozinho, você não está sozinha. Quantos vivem solitários, sentindo-se desamparados mediante as diferentes necessidades, sejam elas materiais, emocionais ou espirituais. E neste caso, a igreja pode se aproximar por meio da sua ação diaconal, ofertando para minimizarmos o desamparo e o sentimento de solidão que tantos sentem mediante a fome. A igreja pode se aproximar concedendo um ouvido atento para aqueles que se encontram emocionalmente abalados pelas circunstâncias da vida. A igreja, irmãos e irmãs, pode se aproximar lutando para a justiça diante dos órfãos e viúvas do nosso tempo. E são tantos órfãos e viúvas que em nosso contexto ganham novos contornos, porque nós podemos dizer que são órfãos e viúvas, tantos quantos são desamparados e esquecidos, e para os quais devemos olhar compadecidos. A igreja pode se aproximar trazendo uma palavra de esperança, lendo as Escrituras, orando com as pessoas, especialmente diante daqueles que se encontram fragilizados espiritualmente. A igreja, irmãos e irmãs, tem um papel fundamental neste nosso tempo. Ela tem, dentre tantas as tarefas, a de anunciar que para todo mal há cura em Cristo Jesus. A cura, irmãos e irmãs, para todas as formas de solidão que fazem com que as pessoas se sintam desamparadas, sozinhas neste mundo que nós habitamos. Se nesse tempo formos, cada um de nós, como igreja, os porta-vozes dos feitos de Jesus e agirmos solidários na força do seu Espírito, ouviremos surpreendidos a exclamação das multidões: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E Deus salvou o seu povo. Que assim seja, querido irmão e irmã, para a honra e glória do nosso Deus. Amém.